Olá, sou o professor Edilson. Nesta aula, vamos estudar sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil e a vinda dos primeiros imigrantes. Foi no século XVI a chegada dos primeiros escravos africanos no Brasil. Vale lembrar que nesse período ainda era forte a escravidão indígena. Diversos fatores concorreram para o fracasso da escravidão indígena. Em primeiro lugar, a forma de trabalhar não fazia parte da estrutura indígena, acostumada a fazer somente o necessário para garantir a sua sobrevivência, que era através da coleta, da caça e da pesca. Em segundo lugar, ocorria uma contradição de interesses entre os colonizadores e os missionários cristãos, que visavam catequizar os índios e se opunham à escravidão. A presença negra na América começou por volta de 1550. O escravo africano era considerado por muitos como simples mercadoria, e a escravidão chegou a ser indispensável para o progresso e prosperidade do país. Duas grandes áreas do continente africano forneceram escravos para o Brasil: a região conhecida como África Ocidental, que compreende grande parte da atual Nigéria, e a África Central, que abarca principalmente o atual Congo, Angola e parte de Moçambique. Já nas fazendas, os escravos viviam em senzalas, onde ficavam presos quando não estavam trabalhando. Eram os responsáveis por todo o trabalho braçal realizado nas fazendas. Trabalhavam de sol a sol. Qualquer desobediência era punido com severos castigos físicos. Trabalhavam tanto que a vida útil de um escravo adulto não passava de 10 anos. Nas grandes propriedades rurais, os escravos africanos eram empregados na produção de cana-de-açúcar e alimentos como arroz, feijão e milho. Também eram utilizados em serviços domésticos nas casas dos senhores de engenho. No século XIX, já havia movimentos que defendiam o fim da escravidão, mas foi a partir de 1940. No século XX, já havia movimentos que defendiam o fim da escravidão, mas a partir de 1845 é que se tem início o processo que iria terminar com a escravidão no Brasil. A Inglaterra impõe a chamada Lei Bill Aberdeen. Segundo essa lei, toda embarcação que estivesse no Oceano Atlântico transportando escravos africanos seria presa. Isso fez com que o número de escravos vindo para o Brasil diminuísse e o preço deles se elevasse, justamente num tempo em que as lavouras de café aumentavam. A exemplo e por interferência da Inglaterra, foi promulgada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Que proibia o contrabando de escravos no Brasil. A partir do século XIX, a Inglaterra começou a pressionar cada vez mais o Brasil a abolir a escravidão, já que se não houvessem escravos, existiria um número maior de consumidores. Foi criada então a Lei do Ventre Livre, promulgada em setembro de 1871. E considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Segundo esta lei, as crianças ficariam sob a custódia de seus donos ou do Estado até os seus 21 anos. Depois dessa idade, poderiam ficar livres, ou seja, na prática, elas acabariam servindo como escravos da mesma forma. Esta lei foi chamada popularmente de Lei para Inglês Ver, pois assim prestava contas a respeito do fim da escravidão, já que o Brasil sofria pressão por parte da Inglaterra. Em 1885,
Dando sequência ao processo de libertação, a chamada Lei dos Sexagenários livrava os escravos com mais de 60 anos da escravidão. Porém, o número de escravos com mais de 60 anos era pequeno e a expectativa de vida não ultrapassava os 40 anos de idade. Mais uma lei sem efeito prático. Dando continuidade à agitação abolicionista, o ano de 1887 foi marcado pela recusa do exército brasileiro em perseguir escravos e a clara manifestação da Igreja Católica contra tal prática. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava provisoriamente no lugar do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, onde previa a libertação dos escravos em território brasileiro e a revogação de qualquer lei que fosse contrária a essa medida. Porém, a Lei Áurea não transformou os cerca de 750 mil escravos libertos em território brasileiro. Sem nenhum resguardo do governo, os alforriados não foram integrados à sociedade, sendo o que houve foi um aprofundamento da marginalização das camadas populares no Brasil. Em 1847, o senador e agricultor Nicolau de Campos Vergueiro implantou o sistema de parceria com imigrantes europeus, financiando os custos da viagem e da acomodação inicial. Em troca, os imigrantes pagavam as dívidas com seu próprio trabalho. Tal estrutura de trabalho não trouxe resultado, pois os imigrantes sentiam-se explorados pela dívida inicial e pelo trabalho forçado. A efetiva imigração ocorreu somente a partir do fim da escravidão, onde por volta de 100 europeus aqui chegavam anualmente. Essa vinda em massa de imigrantes consolidou o trabalho assalariado no país. As regiões brasileiras que mais receberam imigrantes europeus foram São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Teste seus conhecimentos, faça os exercícios sobre o processo do fim da escravidão no Brasil e sua relação com a vinda dos imigrantes. Com o fim do tráfico negreiro e a consequente Lei Eusébio de Queiroz, os agricultores tiveram que lidar com um grande problema, a falta de mão de obra. Entretanto, a partir da segunda metade do século XIX, a migração era insuficiente para abastecer as crescentes lavouras de café. O fato de o trabalho escravo ter se tornado incompatível com a produção cafeeira implicou a necessidade de se buscar uma forma mais dinâmica de trabalho. Nesse sentido, alguns cafeicultores iniciaram o processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, que era o trabalho assalariado. E o governo brasileiro, através de seu ministro da Justiça, resolveu extinguir o tráfico negreiro em 1850. O texto fala sobre a decretação da alternativa A, Lei do Ventre Livre, B, Lei do Sexagenário, C, Lei Eusébio de Queiroz, D, Lei Áurea. Resposta correta, alternativa C, Lei Eusébio de Queiroz. A Lei do Sexagenário foi considerada uma gargalhada nacional, porque alternativa A, estabelecia o fim do tráfico negreiro, mas não eliminava o trabalho escravo. Alternativa B, tornavam livres apenas os escravos nascidos a partir de sua publicação. Alternativa C, tornava livre os escravos com mais de 60 anos, mas a expectativa de vida entre os escravos era de apenas 30 anos. Alternativa D, aboliu definitivamente a escravidão. Resposta correta, alternativa C,
tornava livres os escravos com mais de 60 anos, mas a expectativa de vida entre os escravos era de 30 anos. Lembre-se, é importante conhecermos a história do nosso país, pois muitos acontecimentos atuais são reflexos daquele período, como, por exemplo, a cota para estudantes negros para poder entrar na universidade, que foi implantado para diminuir as desigualdades sociais, econômicas e educacionais entre as etnias. Até breve em mais um módulo.